9h48 agora. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário do Secov de Minas. Dr. Quênio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Prazer todo meu. Hoje vamos falar, Dr. Quênio, sobre os danos estruturais em edifícios que precisam ser reparados com rapidez e competência, pois essa lentidão e até um amadorismo colocam em risco a vida dos moradores. Infelizmente, nós vimos recentemente essa queda do edifício Andréa em Fortaleza, sendo ali notado que os defeitos graves deveriam ter sido reparados há mais tempo. 135 pontos de avarias estruturais nos pilotis do prédio foram indicados pela perícia. Dr. Quênio, que situação é essa que chega até um comprador de um imóvel e pode estar comprando uma verdadeira bomba relógio? Realmente, Sérgio, causa perplexidade como que situações semelhantes ao desse edifício Andréa ocorrem em todo o Brasil, né? As pessoas, às vezes, acham que os edifícios eles são completamente seguros, as pessoas compram um apartamento, uma sala, o que for, e não verificam a garagem, a estrutura, e verificamos, né, na prática, que esse prédio veio ruim em função da negligência, da falta de preocupação dos proprietários em fazer os reparos a tempo e a hora. É interessante que o imóvel vem se deteriorando com o passar dos anos, né? Logicamente, não foi o fato da empresa ter entrado ali para fazer os reparos que veio a motivar a ruína do edifício, né? Houve realmente uma demora na contratação dessa empresa e as notícias indicam, né, que a síndica procurou várias empresas para fazer orçamentos e optou pela que pela que cobrou o preço mais baixo, ou seja, economizou em excesso, demorou muito em agir, e o resultado foi uma tragédia, o que é lamentável. Dr. Quênio, nós sabemos que todo prédio, todo edifício, ele precisa de uma manutenção para evitar que se deteriore. E a ocorrência de danos graves aos condôminos e até mesmo aos vizinhos, como ocorreu nessa queda do prédio do edifício Andréa em Fortaleza, o que deve ser feito para que essa situação seja evitada, uma situação como essa? Primeiramente, a questão da escolha do síndico. Sabemos que tem hora que o síndico ele não é bem eleito, ele é forçado a assumir a função porque ninguém quer assumir o cargo, que é uma situação um pouco desgastante. Segundo, entender que todo edifício, né, qualquer condomínio, exige investimento, exige custos para a sua manutenção, ou seja, nada de economizar de forma inconsequente. Terceiro, a questão que eu acho mais grave é que certamente algum condômino, algumas pessoas reclamaram e alertaram sobre isso. Então é interessante que quando acontece uma assembleia, as pessoas que querem economizar, às vezes por estar querendo mudar do prédio, por não ter uma condição financeira tranquila, criam uma dificuldade para fazer a obra. O que vemos com muita facilidade o dia a dia, né? A questão de deixar para depois. Quero alertar o ouvinte da Rádio Justiça que, de acordo com o Código Civil, qualquer condômino poderia ter tomado providência e exigir a reparação independente da Assembleia, porque a obra é necessária. Nesse caso, tendo visto o alto custo, poderia ter acionado a Defesa Civil, o Poder Judiciário, para que o condomínio fosse obrigado a tomar providências com a devida urgência. Então, em função, às vezes, dessa postura de deixar para depois, o risco vem a aumentar, os custos, né, se agravam com o passar dos anos. Então, nesse caso, o correto seria que qualquer condomínio, um grupo deles, exigisse da administração a contratação do especialista para ele realizar as obras o mais rápido possível. Isso teria evitado a ruína do edifício. Dr. Quênio, caso um grupo de condôminos solicite uma reparação de defeitos de um prédio e a administração não tome providências, quais medidas então deverão ser tomadas para evitar maiores danos?
esse grupo de condôminos poderá notificar o síndico, no caso do condomínio, poderá inclusive convocar a assembleia com quartos condôminos e até entrar com ação em juízo para obrigar a reparação. É importante compreendermos que qualquer condômino tem legitimidade, interesse em defender o seu patrimônio. E não cabe somente ao síndico agir, porque há síndicos que são inertes. Outra situação que causa perplexidade é que de 2, 3 anos para cá, né, com o fim do boom imobiliário, aumentaram os defeitos de fachada, né? Houve até um seminário em São Paulo para analisar essa situação do crescimento de vícios de construção com queda de cerâmicas, mármores das fachadas. E vemos que muitos condomínios não têm exigido da construtora a reparação, ocasionando inclusive a prescrição. Então, caso o condômino ou condomínio não tome providências, aquela construtora que é obrigada a dar garantia de 5 anos, pode acontecer que ocorra a prescrição pela inércia dos condôminos e eles venham no futuro ter que arcar com esse custo do próprio bolso, né, livrando assim a construtora que deveria fazer os reparos. Então, essa situação de tomar providência, isso realmente tem que ser feita de forma técnica, evitando assim a prescrição ou o agravamento dos riscos. Dr. Kênio, o que pode ser classificado como uma obra urgente e necessária e o que a lei determina sobre essa questão? A obra urgente e necessária é aquela que vem a ocorrer, né, até de forma previsível. Um cano estourou, né, o telhado, que houve uma ventania, uma tempestade, que o telhado foi danificado e que vem acarretar infiltrações no apartamento do último andar. São situações que exigem uma reparação de imediato. De acordo com o artigo 134 do Código Civil, o síndico ele tem o direito de fazer essa reparação de imediato, independente da aprovação prévia da Assembleia, porque não pode esperar. Logicamente, sendo uma obra urgente, ele deverá logo a seguir convocar uma Assembleia para comunicar a todos o custo da obra e a razão da sua realização de forma urgente. Outro fator que o síndico tem que analisar é sobre a segurança. Há obras que não podem esperar também, como o portão da garagem que foi danificado. Se deixar o portão aberto, poderá favorecer um furto no condomínio. Então, essas obras têm que ser realizadas de maneira urgente, independente de aprovação da Assembleia. Dr. Kênio, o senhor falou no início aqui da nossa entrevista sobre as questões, por exemplo, dessa síndica que acabou fazendo a contratação de mão de obra mais barata. Como deve ser feita, então, essa qualificação profissional, principalmente de uma causa tão grave que é uma estrutura de um prédio, por exemplo? As pessoas devem ter em mente que aquele vício de olhar o menor preço, né, fazer uma concorrência, 3, 4 orçamentos e pegar pelo menor preço, isso realmente é uma atitude temerária, que pode vir a gerar um grande transtorno para o condomínio. Quando você contrata um médico para fazer uma cirurgia, um dentista, o que deve ser analisado, no caso do engenheiro também, do advogado, é a competência, né, a experiência daquele profissional em relação àquele tipo de serviço, buscar referências dessa empresa, né, o que ela já fez anteriormente para verificar a sua experiência e a sua postura perante os clientes. E um fator que eu quero ressaltar, em obras de grande dimensão, até é importante verificar o patrimônio daquela empresa que vai prestar o serviço, se ela pode vir ela pode vir a cometer uma falha que tem que indenizar ou assumir algum prejuízo. Então, o fato de escolher pelo menor preço, pode ser que a empresa esteja iniciando naquela atividade, pode ser que a pessoa não tenha experiência e queira aprender com aquele serviço, então gera realmente preocupação a postura, esse vício, né, das pessoas escolherem pelo menor preço. Tem que analisar a competência, a experiência. E, logicamente, que qualidade custa mais do que aquele que está iniciando na atividade. Dr. Kênio, muitas vezes, como estamos falando, as pessoas buscam o menor preço, mas não buscam experiências desta empresa, resultados, trabalhos anteriores. Este é um grande problema, então? Com certeza. E
vemos que muitas vezes a assembleia ela é realizada sem que as pessoas tenham previamente conhecimento das empresas que estão sendo oferecidas para fazer o serviço, sem verificar o orçamento ou sem mesmo criar um cronograma homogêneo para que venha a possibilitar a apresentação de orçamentos de forma organizada, ou seja, o mesmo tipo de serviço para as várias empresas que se propõem a fazer aquele trabalho. Então, essa falta de organização prévia gera assembleias um pouco tumultuadas em que as pessoas só focam numa questão do preço, mais nada. Não focam, por exemplo, a questão do tipo de material, a técnica que vai ser utilizada. E um fato que eu ressalto também é que deliberar sobre certos pontos exige conhecimento profissional. Então, às vezes, é até bom o condomínio ter um consultor que não seja da empresa que venha a fazer o serviço, esse consultor para orientar qual é a melhor opção. Esse consultor, logicamente, tem que estar desvinculado das empresas para não ter interesse financeiro na obra. Então, essa consultoria prévia para a escolha de uma boa empresa é interessante. Vale a pena investir em conhecimento, nessa orientação profissional, para que a escolha seja adequada, evitando, assim, inclusive, o retrabalho ou a frustração de contratar uma empresa, vir a ser feito o serviço e verificar que o serviço foi mal feito, ou seja, pagar 2 vezes. As assembleias, elas devem ser melhor organizadas, dependendo do caso, o síndico ou a assembleia deve nomear uma comissão de condôminos que seja mais apta a analisar aqueles pontos importantes do contrato antes da assembleia. Quer dizer, a comissão analisa, busca uma consultoria técnica e já leva para a assembleia uma orientação melhor fundamentada para facilitar, assim, uma deliberação mais acertada. Está certo, doutor Kênio. Apenas uma última pergunta para finalizarmos. Aconteceu essa tragédia. De quem é a responsabilidade pelo edifício André em Fortaleza? É do condomínio? Certamente o prédio é antigo, né? Então não é a construtora. E o condomínio vai responder. Agora, se por acaso um ou outro condomínio tem criado uma situação de impedir a reforma, ele poderá vir a responder, inclusive na esfera criminal, em função de homicídio culposo. Isso pode acontecer, caso venha a ser caracterizado que houve uma sabotagem ou impedimento à realização da obra de forma mais rápida. E o prejuízo fica por cada proprietário. O seguro não cobre esse tipo de tragédia? Lamentavelmente, sim. Né? E é lamentável, mas na prática, essa inércia, a falta de preocupação, ou deixar por conta do outro fazer o serviço, acaba que todos os condôminos ficam num prejuízo. E, lamentavelmente, quero ressaltar que isso está acontecendo em outros edifícios nesse momento no nosso país. Agradeço a participação do presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov Mineiro, Dr. Kênio de Souza Pereira, hoje no quadro Direito Imobiliário. Dr. Kênio, muito obrigado. Por nada, um grande prazer. Tudo de bom. 10h01. Fique agora com a edição da hora. Eu volto daqui a pouquinho conversando com o ministro Og Fernandes no quadro Cabeça de Juiz. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.